Você vai apodrecer na cadeia, pede pra sua maldita fé te salvar, aí eu quero ver, levem ela daqui! Um juiz corrupto condenou uma idosa inocente a 40 anos. Mas o que a Virgem Maria fez? O sol batia forte nas ruas empoeiradas de Porto da Justiça, interior de Sergipe, onde o calor do meio-dia fazia o asfalto tremer como se a própria terra respirasse. No centro da cidade, erguia-se o Fórum Municipal, um prédio de paredes brancas manchadas pelo tempo, onde diariamente se decidiam destinos, se quebravam famílias, se construíam verdades ou se vendiam mentiras. Ali dentro, no segundo andar, ficava o gabinete do juiz Antônio Carneiro. Homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, toga sempre impecável como se fosse armadura de honra. Ele caminhava pelos corredores com passos firmes, cumprimentava advogados com aperto de mão calculado, e quando sentava na cadeira alta do tribunal, sua voz ecoava com peso de quem acredita estar acima de qualquer suspeita. Nos últimos 15 anos, Antônio construíra a reputação de magistrado inflexível, o juiz que não perdoava criminosos, que aplicava a lei sem piedade. Os jornais locais publicavam matérias elogiosas. As autoridades o convidavam para palestras sobre ética jurídica. Mas havia uma verdade que ninguém via, uma verdade que se escondia nas sombras dos processos arquivados e nas contas bancárias no exterior. Antônio Carneiro vendia sentenças. Não todas, claro. Ele escolhia com cuidado, apenas os casos envolvendo gente rica, gente com poder, gente que podia pagar bem por sua clemência. Um empresário flagrado com fraude milionária pagava R$300 mil e recebia pena suspensa. Um político acusado de desvio de verbas públicas depositava R$500 mil numa conta offshore e saía livre para disputar novas eleições. Antônio justificava tudo para si mesmo com lógica fria. O sistema é podre de qualquer jeito. Se não for eu, será outro juiz. Pelo menos eu uso o dinheiro para dar boa vida à minha família. E assim dormia tranquilo todas as noites, convencido de que era apenas pragmático num mundo corrompido. Do outro lado da cidade, no bairro das Pedrinhas, onde as casas eram pequenas e as ruas de terra batida, morava Dona Edileuza. 73 anos de idade, corpo franzino mas forte como raiz de árvore antiga, mãos calejadas de tanto esfregar roupa alheia no tanque de cimento. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã, antes mesmo do sol nascer, e a primeira coisa que fazia era acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ocupava lugar de honra na salinha simples de sua casa. Ali, ajoelhada sobre o chão frio, Dona Edileuza rezava o terço com voz mansa, pedindo proteção para os 5 filhos que criará sozinha depois que o marido morrera num acidente de trabalho 20 anos atrás. Minha mãe do céu, ela sussurrava enquanto os dedos corriam pelas contas gastas do terço. Proteja meus meninos. Dê a eles saúde, trabalho honesto e um coração que saiba diferenciar o certo do errado. Depois da oração, ela preparava café preto bem forte, comia pão com manteiga e ia para o tanque. Roupa suja se acumulava em bacias, roupas de vizinhos que pagavam pouco mas que ela nunca recusava, porque sabia o que era precisar de ajuda. Enquanto esfregava, Dona Edileuza cantarolava hinos antigos que aprenderá com a mãe, e quando alguém passava na rua e gritava "Bom dia, Dona Edileuza", ela respondia com um sorriso largo: "Bom dia, meu filho. Deus te abençoe." Ninguém na comunidade duvidava da índole daquela mulher. Ela era conhecida por dividir o pouco que tinha. Se sobrava comida, levava para a vizinha doente. Se alguém precisava de conselho, batia na porta dela. Se uma criança chorava na rua, ela saía de casa com bala no bolso e palavra de carinho. Dona Edileuza vivia sua fé de forma tão simples e concreta que nem precisava falar muito sobre Deus. Sua vida já era o testemunho. O filho mais novo dela, João Pedro, era rapaz de 28 anos, moreno, magro, com olhos honestos e sorriso tímido. Trabalhava como entregador de botijão de gás, carregando peso nas costas debaixo do sol escaldante, ganhando pouco mas sempre ajudando a mãe no fim do mês. João Pedro herdara da mãe a retidão de caráter, não bebia, não se metia em confusão, ia à missa aos domingos e tratava todo mundo com respeito. As pessoas do bairro diziam: "Esse menino é bom filho." Dona Edileuza criou direito. Mas numa tarde de terça-feira, quando João Pedro fazia entregas na parte mais rica da cidade, ele viu algo que mudaria tudo. Estava parado num sinal de trânsito, esperando abrir, quando um carro importado de vidros escuros passou em alta velocidade pela rua lateral e atropelou violentamente um ciclista idoso. O impacto foi brutal. O corpo do homem foi jogado metros à frente, a bicicleta se estilhaçou no asfalto. E o carro nem freou. Acelerou ainda mais e desapareceu na esquina, fugindo como covarde que sabia exatamente o que tinha feito.
João Pedro largou o caminhão no acostamento e correu até o ciclista. O homem ainda respirava, mas estava sangrando muito, olhos semicerrados, murmurando palavras incompreensíveis. Alguém já tinha ligado para a ambulância. João ficou ali, segurando a mão do velho, rezando baixinho: "Aguenta, tio. A ajuda vem." Mas no fundo do peito, ele sabia que tinha visto algo perigoso. Tinha visto a placa do carro. Tinha visto, por um segundo, o rosto do motorista, e reconhecera. Era Davi Machado, filho do prefeito da cidade, rapaz de 30 anos conhecido por dirigir bêbado, por se meter em brigas, por usar o sobrenome do pai como escudo contra qualquer consequência. Quando a polícia chegou, João Pedro não hesitou. Deu seu depoimento completo, descreveu o carro, deu o número da placa, identificou o motorista. O policial anotou tudo com cara de quem já sabia que aquilo ia dar problema. "Você tem certeza do que está dizendo, rapaz? Isso é acusação séria." João Pedro respondeu com voz firme: "Tenho certeza. Eu vi. E um homem morreu por causa disso. Não posso ficar calado." O policial suspirou, fechou o bloquinho e disse: "Tá bom. Vamos investigar." Mas no tom de voz dele, João Pedro sentiu algo que o arrepiou, uma mistura de pena e aviso, como se dissesse: "Você não sabe no que está se metendo." Naquela noite, João Pedro chegou em casa mais tarde que o normal. Dona Edileuza estava na cozinha, esquentando comida, e percebeu de longe que o filho estava diferente, olhar distante, ombros tensos. "O que foi, meu filho?" Ele sentou na cadeira de madeira velha, passou a mão no rosto cansado, e contou tudo. Dona Edileuza escutou em silêncio, e quando ele terminou, ela segurou as mãos dele entre as suas mãos calejadas e disse com voz suave mas firme: "Você fez o certo, João Pedro. Não importa quem seja o filho do prefeito. Quando a gente vê o errado e fica calado, a gente se torna cúmplice. A Nossa Senhora sabe da sua coragem. Ela vai te proteger." Mas o que nenhum dos dois sabia é que, naquele exato momento, numa sala luxuosa no palácio da prefeitura, o prefeito Machado estava sentado numa poltrona de couro, bebendo uísque importado, ouvindo seu filho confessar entre lágrimas de medo: "Pai, eu atropelei um velho. Tava bêbado. Fute. Tem uma testemunha. O nome dele é João Pedro." O prefeito ficou em silêncio por longos segundos, olhando para o copo de cristal na mão, girando o líquido dourado com movimentos lentos. Então disse, com frieza de quem já tomara decisões assim muitas vezes: "Não se preocupa. Eu resolvo isso. Você não vai preso. Nenhum filho meu vai preso." E assim começou a se tecer a armadilha que destruiria a vida de pessoas inocentes, uma teia de mentiras, dinheiro sujo e poder corrompido, onde a justiça seria vendida ao melhor lance e a verdade seria enterrada debaixo de falsas provas e sentenças compradas. Nos dias seguintes ao atropelamento, João Pedro notou coisas estranhas. Um carro escuro começou a aparecer na rua onde morava, sempre estacionado alguns metros à frente, com vidros fechados e motor ligado. Quando ele saía para trabalhar de manhã, sentia olhares pesados nas costas. Certa tarde, ao fazer uma entrega numa casa de classe média, o cliente, homem de terno que João nunca tinha visto antes, disse de forma casual demais: "Cuidado com o que você anda falando por aí, rapaz. Às vezes é melhor a gente esquecer o que viu." João Pedro sentiu um frio na espinha, mas respondeu apenas: "Eu não tenho nada para esconder, senhor." O homem sorriu de lado, pagou a entrega e fechou a porta sem dizer mais nada. Dona Edileuza também começou a perceber mudanças. Vizinhos que antes cumprimentavam com alegria agora desviavam o olhar. Na feira, uma conhecida se aproximou e sussurrou nervosa: "Edileuza, toma cuidado. Tão falando que seu menino se meteu com gente grande. Você sabe como é. Gente assim não perdoa." Dona Edileuza agradeceu a preocupação, mas por dentro sentiu aperto no peito. Naquela noite, antes de dormir, ela ficou mais tempo ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora, com o terço entre os dedos, os olhos fechados, pedindo proteção. "Minha mãe, eu sei que meu filho fez o certo. Mas o mundo pune quem faz o certo quando isso incomoda os poderosos. Protege ele, por favor. Não deixa nada de ruim acontecer com meu menino." Enquanto isso, nos bastidores do poder, a máquina da corrupção trabalhava com eficiência assustadora. O prefeito Machado convocou reunião discreta com 3 pessoas: o delegado da Polícia Civil, o promotor de justiça e o juiz Antônio Carneiro. Eles se encontraram numa chácara particular fora da cidade, longe de olhos curiosos e microfones escondidos. Ali,
Entre copos de bebida cara e charutos importados, o prefeito foi direto ao ponto. Meu filho atropelou um velho e fugiu. Tem uma testemunha, um Zé Ninguém chamado João Pedro. Preciso que esse problema desapareça. O delegado, homem gordo de bigode espesso, riu enquanto acendia um charuto. Deixa comigo. A gente planta umas drogas na casa do rapaz, prende ele por tráfico, e a palavra dele não vale mais nada. Testemunha com ficha criminal não tem credibilidade. O promotor, sujeito magro de óculos finos, concordou com aceno de cabeça, e eu me encarrego de pedir pena máxima. Vou alegar que ele é perigoso, que tem ligação com facções. Todos olharam então para o juiz Antônio Carneiro, que estava em silêncio, observando o fundo do copo de uísque como se buscasse ali alguma justificativa moral para o que estava prestes a fazer. E você, Antônio? Perguntou o prefeito com voz baixa, mas carregada de expectativa. Você condena esse rapaz e resolve nosso problema? Antônio respirou fundo. Por um breve instante, apenas um instante, ele pensou em dizer não. Pensou na toga que vestia, no juramento que fizera quando se formou, nas palavras bonitas sobre justiça que repetira em tantas palestras. Mas então pensou também na conta bancária que precisava alimentar, na filha estudando numa universidade cara no exterior, no apartamento de luxo que acabará de comprar no litoral. E pensou, acima de tudo, que se recusasse, o prefeito encontraria outro juiz disposto a fazer o serviço sujo. Então por que não lucrar com isso? 500 mil, disse Antônio com voz neutra, como se estivesse negociando o preço de mercadoria no mercado. Metade antes, metade depois da sentença. E quero garantia de que ninguém vai rastrear a origem do dinheiro. O prefeito sorriu largo, satisfeito, e estendeu a mão. Temos um acordo, doutor. Você sempre foi homem de visão. Eles apertaram as mãos, selando o pacto que destruiria vidas inocentes, um aperto de mão onde a honra foi trocada por dinheiro e a justiça foi vendida como mercadoria barata. Na madrugada seguinte, tudo aconteceu rápido demais para que alguém pudesse reagir. Por volta das 3 da manhã, quando até os cachorros dormiam e a rua estava silenciosa, 3 viaturas da polícia chegaram sem sirene à rua onde morava Dona Edileuza. Homens armados, com coletes à prova de balas e lanternas potentes, cercaram a casa. O delegado gritou no megafone: Polícia! Abraham porta. Temos mandado de busca e apreensão. Dona Edileuza acordou assustada, pensando que fosse pesadelo. João Pedro pulou da cama, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Quando abriram a porta, os policiais invadiram a casa como se fossem capturar criminoso perigoso. Reviraram tudo, gavetas, armários, colchões. Dona Edileuza, ainda de camisola, chorava sem entender. O que está acontecendo? A gente não fez nada. Somos pessoas de bem. Um policial jovem, que parecia desconfortável com a situação, murmurou baixinho: Desculpa, senhora. Mas o delegado, com sorriso cínico, gritou lá do quintal: Achei. Olha só o que temos aqui. Ele ergueu um saco plástico grande, cheio de pó branco, 5 quilos de cocaína, segundo ele diria depois. A droga estava enterrada num canto do quintal, debaixo de uma pedra. Claro que João Pedro nunca tinha visto aquilo na vida. Claro que Dona Edileuza nunca tocará em droga. Mas as provas estavam ali, plantadas com perfeição por mãos experientes em fabricar culpados. Vocês estão presos por tráfico de drogas, anunciou o delegado com voz teatral, como se estivesse protagonizando cena de filme policial. Dona Edileuza caiu de joelhos no chão da sala, as mãos trêmulas segurando o terço que sempre carregava no bolso da camisola, e gritou com voz embargada: Isso é mentira. Nossa Senhora sabe que isso é mentira. Eu nunca toquei em droga na minha vida. Meu filho é trabalhador honesto. Vocês estão fazendo injustiça. Mas suas palavras se perderam no barulho das algemas sendo fechadas nos pulsos dela e do filho. João Pedro tentou protestar, tentou explicar que aquilo era armação, mas foi empurrado com violência contra a parede. Cala a boca, traficante! Rosnou um policial. Os vizinhos começaram a sair de casa, assustados com o movimento. Viram Dona Edileuza, a mulher que sempre ajudara todo mundo, que rezava pelos doentes, que dividia comida com os pobres, sendo arrastada algemada para dentro da viatura. Viram João Pedro, o rapaz educado e trabalhador, sendo tratado como bandido perigoso. Alguns choravam. Outros ficavam paralisados, sem acreditar no que viam. Uma senhora idosa, amiga de Dona Edileuza há décadas, gritou: Solta ela. Ela é inocente.
Vocês estão cometendo erro terrível. Mas os policiais ignoraram todos, fecharam as portas das viaturas e partiram na madrugada fria, levando mãe e filho para o destino que fora comprado por R$500 mil. Dentro da viatura, Dona Edileuza chorava em silêncio, segurando o terço com força entre os dedos algemados. João Pedro, ao lado dela, tinha olhos arregalados de quem ainda não consegue processar a violência do que está acontecendo. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para a mãe: eles fizeram isso porque eu falei a verdade. Eles armaram pra gente porque eu denunciei o filho do prefeito. Dona Edileuza olhou para o filho com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, e disse com voz que tentava ser firme apesar do medo: não importa o que fizeram, João Pedro. A verdade não muda só porque poderosos querem esconder ela. Nossa Senhora sabe. Deus sabe. E um dia, a justiça verdadeira vai aparecer. Mas naquele momento, dentro da viatura escura que seguia para a delegacia na madrugada fria de Porto da Justiça, a justiça verdadeira parecia muito distante, e o preço de dizer a verdade parecia alto demais para ser pago por gente simples como eles. Os dias que se seguiram à prisão foram os mais sombrios que Dona Edileuza e João Pedro jamais imaginaram viver. Separados logo na delegacia, ela levada para o presídio feminino, ele para o masculino, cada um enfrentou sozinho o peso esmagador de uma injustiça que parecia não ter fim. No presídio feminino, Dona Edileuza foi jogada numa cela superlotada com outras 20 mulheres, onde mal havia espaço para deitar. O cheiro era insuportável: urina, mofo, suor acumulado. O colchão fino que lhe deram estava manchado e rasgado. À noite, ratos corriam pelo chão de cimento. Dona Edileuza, que passará a vida toda mantendo sua casa simples mas limpa, que acordava cedo para lavar o quintal e cuidar das plantas, agora se via reduzida a dormir naquele inferno. As outras detentas, no começo, olhavam com desconfiança. Velha presa por tráfico era novidade. Mas aos poucos, ao verem ela rezando o terço todas as noites, ao ouvirem sua voz mansa pedindo a Deus por todos ali dentro, algumas começaram a se aproximar. Você realmente fez o que dizem, tia? Perguntou uma jovem de olhos cansados, presa por furto. Dona Edileuza segurou a mão da moça e respondeu com voz fraca mas firme: não, minha filha. Plantaram droga na minha casa para calar a boca do meu filho. Ele viu um crime e teve coragem de falar. Essa é a minha culpa, ter criado um filho honesto num mundo que pune a honestidade. Enquanto isso, no presídio masculino, João Pedro sofria calvário ainda pior. Os outros presos logo souberam que ele era dedo duro, palavra que dentro da cadeia carrega sentença de morte social. Ninguém falava com ele. Quando ele tentava se aproximar, recuava empurrado. Sofria ameaças constantes. Você entregou o filho de prefeito, verme. Aqui dentro, verme como você não dura muito, sibilou um detento corpulento, encostando o rosto no dele com hálito de ódio. João Pedro não revidava, apenas rezava baixinho pedindo proteção. Mas por dentro, sentia medo constante, medo de apanhar, medo de ser morto, medo de nunca mais sair dali. O julgamento foi marcado para 3 meses depois da prisão, tempo suficiente para que a máquina da corrupção finalizasse todos os preparativos. O advogado que a Defensoria Pública designou para Dona Edileuza e João Pedro era recém-formado, inexperiente, sobrecarregado com dezenas de outros casos. Ele mal conseguiu ler os autos antes da audiência. Pediu acesso a laudos técnicos que poderiam provar que as drogas foram plantadas. O pedido foi negado por questões processuais. Tentou arrolar testemunhas de defesa, vizinhos que conheciam a índole de Dona Edileuza, mas todas foram intimidadas e ameaçadas por policiais corruptos, e no dia do julgamento, simplesmente não apareceram. A audiência aconteceu numa manhã quente de segunda-feira. O fórum estava movimentado, cheio de advogados de terno apressados, familiares ansiosos, funcionários entediados. Quando Dona Edileuza entrou na sala de audiências, algemada e vestida com uniforme alaranjado de presidiária, ela ergueu os olhos e procurou pelo filho. João Pedro estava do outro lado, também algemado, com o olhar perdido de quem não dorme há dias. Seus olhos se encontraram por um segundo, e naquele breve cruzar de olhares, passaram mais dor e amor do que qualquer palavra poderia expressar. O juiz Antônio Carneiro entrou na sala com passos medidos, toga impecável, expressão séria e distante. Sentou-se na cadeira alta, ajeitou os papéis com movimentos calculados, e começou a sessão com voz grave e protocolar. O promotor apresentou a acusação com dramaticidade exagerada, pintando Dona Edileuza como mentora intelectual de organização criminosa que usava sua casa como ponto de distribuição de drogas, e João Pedro como braço operacional do esquema, responsável por transportar entorpecentes disfarçados em entregas de botijão de gás.
Era tão absurdo que beirava o ridículo, mas naquela sala, ninguém ria. Todos levavam a farsa a sério porque era conveniente levar a sério. O advogado de defesa tentou argumentar, com voz trêmula de nervosismo: Excelência, não há provas concretas. A droga foi encontrada enterrada no quintal, mas não há impressões digitais, não há testemunhas do suposto tráfico, não há movimentações financeiras suspeitas. Dona Edileuza é lavadeira de 73 anos, conhecida por toda a comunidade como pessoa de bem. Essa acusação não se sustenta. Mas antes que pudesse continuar, o juiz Antônio Carneiro interrompeu com frieza cortante: Doutor, as provas foram devidamente apresentadas e são suficientes. A polícia encontrou 5 quilos de cocaína na residência dos réus. Isso não é passível de discussão. Então veio o momento em que Dona Edileuza pediu para falar. O juiz hesitou, mas concedeu brevemente. Ela se levantou com dificuldade, as mãos algemadas segurando a barra do banco para não cair, e disse com voz embargada mas cheia de dignidade: Senhor juiz, eu tenho 73 anos. Criei 5 filhos sozinha, lavando roupa de sol a sol. Nunca roubei nada de ninguém, nunca menti, nunca desejei mal a ninguém. Meu filho João Pedro viu um crime terrível, um atropelamento, e teve coragem de denunciar. Foi por isso que fizeram isso com a gente. Plantaram droga na minha casa. Eu juro por Nossa Senhora Aparecida, por tudo que é sagrado, que sou inocente. O Senhor tem poder de me condenar, mas não tem poder de mudar a verdade. Por um instante, apenas um instante, algo passou pelo rosto do juiz Antônio Carneiro. Talvez fosse desconforto. Talvez fosse resquício de consciência tentando gritar por baixo das camadas de corrupção. Mas ele engoliu aquela sensação como quem engole bilha amarga, bateu o martelo na mesa com violência, e disse em voz alta e fria: Silêncio. A justiça não se comove com lágrimas de culpados que fingem inocência. As provas são irrefutáveis. Ele folheou os papéis diante de si, fingindo analisar, mas todos sabiam que a sentença já estava pronta havia semanas, escrita com tinta de dinheiro sujo. Diante das provas apresentadas, ele começou com voz solene e mentirosa: Condeno o réu João Pedro da Silva a 45 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e associação criminosa. Uma onda de choque percorreu a sala. 45 anos. Era sentença de morte para homem de 28 anos. Mas o juiz não havia terminado. Ele olhou diretamente para Dona Edileuza, e com crueldade que só pode vir de coração totalmente corrompido, declarou: E condeno a réia Edileuza Maria da Silva a 40 anos de reclusão em regime fechado, como mentora intelectual do crime, tendo usado sua residência como ponto de operação do tráfico. A sala explodiu. Gritos de revolta, choro desesperado, pessoas se levantando indignadas. Os poucos familiares e vizinhos que conseguiram entrar no tribunal berravam: Isso é injustiça. Ela é inocente. Isso é assassinato. O filho mais velho de Dona Edileuza, que conseguirá entrar na sala, gritava com lágrimas escorrendo: Minha mãe tem 73 anos. Vocês estão condenando ela a morrer na prisão por crime que não cometeu. Mas o juiz apenas bateu o martelo repetidas vezes, ordenando silêncio, ameaçando retirar todos da sala. Seguranças se movimentaram, empurrando pessoas, ameaçando prender quem não se calasse. Dona Edileuza não gritou. Ela apenas olhou para cima, para o teto daquela sala de tribunal, e sussurrou com voz que só ela mesma ouviu: Minha mãe do céu, a senhora está vendo isso. A senhora sabe que sou inocente. Então seus olhos encontraram, por um breve segundo, os olhos do juiz Antônio Carneiro. E naquele olhar, não havia ódio. Não havia maldição. Havia apenas uma tristeza profunda e uma pergunta silenciosa: Como o senhor consegue dormir à noite? Antônio desviou o olhar rapidamente, incomodado de forma que não conseguia explicar. Ordenou que levassem os condenados de volta à prisão imediatamente. E assim, algemada e arrastada para fora daquela sala, Dona Edileuza lançou um último olhar para a cruz que ficava pendurada na parede acima da cadeira do juiz. Cruz que deveria lembrar a todos que acima das leis humanas existe lei maior, justiça maior, tribunal maior. Mas naquele dia, naquela sala, a cruz parecia apenas decoração vazia num templo profanado pela corrupção. 3 meses se passaram desde a sentença. 3 meses que pareceram 3 anos para Dona Edileuza. Seu corpo, já frágil pela idade, definhava rapidamente nas condições desumanas do presídio. A comida era pouca e ruim: feijão aguado, arroz cheio de carunchos, carne de procedência duvidosa que fazia muitas detentas passarem mal. Dona Edileuza comia pouco, apenas o suficiente para não desmaiar.
Seu corpo foi perdendo peso, os ossos ficando salientes, a pele ficando cada vez mais pálida e fina como papel de seda. Mas o que realmente a consumia não era a fome física, era a dor da injustiça. Todas as noites, deitada naquele chão frio e duro, ela pensava no filho. Pensava em João Pedro sofrendo sozinho numa cela de homens violentos. Pensava nos outros filhos, lá fora, carregando vergonha que não mereciam, tentando sobreviver com o estigma de terem mãe e irmão traficantes. Pensava em como haviam trabalhado honestamente a vida toda, como haviam tratado todo mundo com respeito, como haviam tentado viver segundo os ensinamentos de Deus, e ainda assim, ali estavam, condenados como criminosos. Na 10ª semana de prisão, Dona Edileuza começou a tossir. No começo era tosse seca, irritante, que a deixava sem ar. Depois virou tosse profunda, que arrancava pedaços da garganta, que fazia o peito doer como se estivesse sendo espremido. As outras detentas perceberam que ela estava com febre. "Tia, você precisa ir na enfermaria", disse uma mulher tatuada que dormia ao lado dela. Mas quando pediram atendimento médico, a resposta foi sempre a mesma: "Não tem médico disponível hoje. Espera até amanhã." E o amanhã nunca chegava. A tosse piorou. A febre subiu. Dona Edileuza começou a delirar durante a noite, murmurando nomes dos filhos, pedindo água, implorando por alívio. As companheiras de cela faziam o que podiam, molhavam panos e colocavam na testa dela para baixar a febre, dividiam suas pequenas rações de água, rezavam junto com ela quando ela tinha força para rezar. Uma delas, mulher jovem de olhos tristes presa por furto, sussurrou certa noite: "Tia Edileuza, todo mundo aqui sabe que a senhora é inocente. A senhora não merecia estar aqui." Numa noite de sexta-feira, quando a lua cheia iluminava fracamente o céu através das grades sujas da janela da cela, Dona Edileuza estava pior do que nunca. A febre havia subido tanto que ela tremia violentamente debaixo do cobertor fino. A pneumonia, que não fora diagnosticada nem tratada, consumia seus pulmões. Ela mal conseguia respirar. Cada inspiração era luta dolorosa contra o peso que esmagava seu peito. As outras mulheres na cela dormiam, exaustas pelo dia difícil. Mas Dona Edileuza não conseguia dormir. A dor era forte demais. O desespero era profundo demais. Com esforço sobre-humano, ela se arrastou pelo chão frio até um canto da cela, onde havia uma pequena fresta na janela gradeada. Dali, conseguia ver um pedacinho do céu, apenas um retângulo pequeno de escuridão pontilhada por estrelas distantes. Era tudo o que restava de conexão com o mundo livre, com o universo criado por Deus, com a esperança de que ainda existia algo além daquela cela de horror. Ela segurou contra o peito um terço que havia improvisado com fios desfiados de um pano velho. Não era o terço bonito que tinha em casa, aquele que sua mãe lhe dera décadas atrás, mas servia. As contas eram tortas, os nós mal feitos, mas carregavam a mesma fé. Dona Edileuza fechou os olhos, respirou fundo apesar da dor, e começou a falar. Não era mais oração decorada, repetida mecanicamente. Era conversa direta, íntima, desesperada, de filha que clama mãe quando ninguém mais pode ajudar. "Minha Mãe Santíssima", começou ela com voz rouca e fraca, "Nossa Senhora Aparecida, eu sei que a senhora está me ouvindo. Sei porque a senhora sempre ouviu todas as minhas orações. Desde que eu era menina pequena, rezando no colo da minha mãe, até hoje, velha e presa injustamente, a senhora nunca me abandonou." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto febril dela. "Mãe do céu, a senhora sabe que eu sou inocente. Sabe que meu filho é inocente. Trabalhei a vida inteira com honestidade, criei meus 5 filhos no temor de Deus, nunca fiz mal a ninguém. Mas aqui estou, condenada a morrer nesta prisão por crime que nunca cometi." Sua voz tremeu, mas ela continuou: "Aquele juiz, aquele homem que me condenou, ele sabe que sou inocente, Mãe Santa. Ele vendeu a consciência dele por dinheiro sujo. Condenou uma velha de 73 anos a 40 anos de prisão, sabendo que é sentença de morte. E fez isso sem pestanejar, sem remorso, protegido pela toga e pelo poder." Ela apertou o terço improvisado com força. "Eu não peço vingança contra ele, minha senhora. A senhora sabe que não tenho ódio no coração. Mas peço justiça. Peço que a verdade venha à luz antes que eu morra aqui esquecida." A tosse interrompeu a oração, sacudindo seu corpo frágil. Ela cuspiu no chão e viu sangue misturado na saliva, sinal de que os pulmões estavam gravemente comprometidos. Com esforço, ela continuou: "Meu filho João Pedro está sofrendo numa cela, Mãe do céu. Ele está pagando por crime que não cometeu, enquanto verdadeiro criminoso,
aquele rapaz que atropelou e matou um inocente, anda livre porque tem dinheiro e poder. Até quando, minha senhora? Até quando os inocentes vão sofrer e os corruptos vão prosperar? Sua voz cresceu em intensidade, como se reunisse todas as forças que restavam. Se for da sua vontade que eu morra aqui, que seja feita a sua vontade. Eu aceito. Mas não deixe meu filho apodrecer na prisão injustamente. Não deixe aquele juiz continuar destruindo vidas de inocentes. Não deixe esse sistema podre continuar mastigando os pobres e cuspindo eles fora como lixo. Ela beijou o terço com devoção profunda. Toque o coração daquele juiz, Mãe Santa. Mostre a ele o mal que está fazendo. Mostre a ele que um dia vai ter que responder por tudo isso. E se ele não quiser se converter, se o coração dele estiver tão duro que nem a senhora consegue amolecer, então que sua própria justiça divina o alcance. Dona Edileuza levantou o rosto para o pedacinho de céu que via através das grades. Eu coloco tudo em suas mãos, minha mãe. Minha vida, a vida do meu filho, a verdade que precisa ser revelada, a justiça que precisa ser feita. Eu confio na senhora. Sempre confier. E vou continuar confiando até meu último suspiro. Ela beijou novamente o terço improvisado, apertou-o contra o coração que batia fraco, e sussurrou as últimas palavras antes de desmaiar de febre e exaustão. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Naquele momento, algo extraordinário começou a acontecer naquela cela fria e imunda. Uma luz suave, dourada como mel sob o sol, começou a emanar do canto onde Dona Edileuza estava desmaiada. Não era luz de lâmpada, nem reflexo de lua, era luz que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. A cela, que sempre cheirava a mofo, urina e desespero, de repente foi invadida por perfume impossível, perfume de rosas frescas, como se alguém tivesse acabado de colher um buquê de um jardim celestial e trazido ali para dentro. As outras detentas acordaram assustadas, sem entender o que estava acontecendo. Que luz é essa? Murmurou uma, esfregando os olhos. De onde vem esse cheiro? Perguntou outra, levantando-se do chão. Todas se aproximaram devagar, com medo e reverência misturados, e viram Dona Edileuza deitada naquele canto, envolta por aquela luminosidade suave, com um terço improvisado ainda apertado entre os dedos. E então uma delas, a mais velha da cela, mulher de 50 anos, rosto marcado por cicatrizes de uma vida dura no crime, coração endurecido por décadas de violência e traição, caiu de joelhos no chão, as mãos tremendo, os olhos arregalados de quem vê algo que não pode ser explicado, e gritou com voz embargada de emoção: é a Virgem Maria. Ela veio por causa da oração da velha inocente. Ela ouviu. Deus ouviu. Todas as outras mulheres caíram de joelhos também, algumas chorando, outras rezando em sussurros, todas testemunhando algo que transcendia a realidade brutal daquela prisão. A luz permaneceu por longos minutos, o perfume de rosas encheu a cela inteira, e cada uma daquelas mulheres, criminosas, pecadoras, abandonadas pela sociedade, sentiu algo que não sentiam há anos: esperança. Esperança de que existe justiça maior, de que existe amor maior, de que ninguém está tão esquecido que Deus não veja. Quando a luz finalmente se dissipou, Dona Edileuza continuava desmaiada, mas algo havia mudado. Sua respiração, que estava irregular e fraca, ficou mais calma. A febre, que estava altíssima, começou a baixar. E naquela noite, naquela cela de presídio no interior de Sergipe, um milagre silencioso começou a se desenrolar. Porque a oração de Dona Edileuza não tinha subido apenas aos céus. Tinha sido ouvida. Tinha sido aceita. E a resposta já estava em movimento. Uma resposta que alcançaria o homem que precisava mais desesperadamente dela, o juiz Antônio Carneiro. Naquela mesma noite de sexta-feira, enquanto Dona Edileuza clamava em sua cela e era envolvida por luz celestial, o juiz Antônio Carneiro trabalhava sozinho em seu gabinete luxuoso no fórum. Já passava da meia-noite, mas ele tinha o hábito de ficar até tarde revisando processos, assinando sentenças, organizando sua agenda da semana seguinte. O prédio estava vazio e silencioso. Os funcionários haviam ido embora há horas. Os seguranças faziam ronda lá embaixo, e ele estava sozinho no segundo andar, cercado por seus diplomas emoldurados, seus prêmios jurídicos, suas estantes cheias de livros de direito que ele há muito tempo deixará de ler com o coração. O gabinete era amplo e bem decorado. Mesa de mogno importado, cadeira de couro legítimo, ar-condicionado silencioso mantendo a temperatura perfeita. Na parede atrás de sua cadeira, pendurada em posição de destaque, estava sua foto de formatura, ele jovem, sorrindo com aquele brilho idealista nos olhos, segurando o diploma como se fosse troféu sagrado. Ao lado, placa de homenagem que receberá 2 anos atrás, magistrado do ano,
por sua contribuição exemplar no combate ao crime organizado. Antônio olhou para aquela placa por um segundo e sentiu algo estranho no peito, algo como ironia amarga, ou talvez vergonha disfarçada de cinismo. Ele afastou o pensamento com um gole de café frio e voltou aos documentos. Estava analisando um processo de homicídio, réu pobre, sem advogado particular, provas circunstanciais. Ia ser fácil condená-lo. Antônio pegou a caneta e começou a escrever a sentença com movimentos automáticos, sem realmente pensar, sem realmente sentir. Era assim que funcionava agora. Ele processava pessoas como quem processa papéis numa fábrica, sem envolvimento emocional, sem questionamento moral. Assinar sentenças tinha se tornado tarefa mecânica, como assinar cheques ou carimbar documentos. Mas então, algo estranho aconteceu. Sem aviso, sem explicação, todas as luzes do gabinete se apagaram simultaneamente. Antônio piscou, confuso, esperando que fosse apenas queda momentânea de energia. Mas os segundos passaram e a escuridão permaneceu. Ele pegou o celular para usar a lanterna, mas o aparelho estava completamente morto. Bateria que estava em 80% simplesmente desaparecera. Tentou ligar o computador novamente, mas nada. Até o relógio digital na parede havia parado. Que diabos? Murmurou ele, levantando-se da cadeira. Foi até a janela para ver se o prédio inteiro estava sem luz, mas lá embaixo as ruas estavam iluminadas normalmente. Era apenas seu gabinete. Apenas aquele espaço específico estava mergulhado em escuridão absoluta. E então ele percebeu algo mais perturbador ainda. O silêncio. Não era apenas ausência de som. Era silêncio pesado, opressivo, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ele não ouvia mais o zumbido do ar-condicionado, nem o tic-tac do relógio, nem o ruído distante do trânsito na rua. Era como se estivesse dentro de um vácuo. Um frio sobrenatural começou a invadir o gabinete. Não era frio de ar-condicionado, era frio que vinha de dentro dos ossos, que congelava o sangue nas veias, que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Antônio abraçou o próprio corpo, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação de pavor inexplicável tomou conta dele, pavor primitivo, instintivo, como que um animal sente quando percebe que está sendo caçado por predador invisível. Alô? Tem alguém aí? Ele chamou, tentando soar firme, mas sua voz saiu trêmula. Silêncio. Segurança? Isso é algum tipo de brincadeira? Silêncio ainda mais profundo. Antônio tentou caminhar até a porta, tateando no escuro, mas seus pés pareciam pesados como chumbo. Cada passo exigia esforço imenso, como se estivesse caminhando contra vento forte, embora não houvesse vento algum. Ele conseguiu alcançar a maçaneta, girou, puxou, mas a porta não abriu. Estava trancada por fora, o que era impossível, porque ele estava sozinho e a chave estava no bolso. O pânico começou a crescer. Antônio voltou para perto da mesa, respirando rápido, suando frio apesar do frio sobrenatural que tomava conta do ambiente. O que está acontecendo? Ele sussurrou para si mesmo, tentando se acalmar com explicações racionais. É só queda de energia. Vai voltar logo. É só isso. Mas no fundo, em algum lugar instintivo e primitivo de sua alma, ele sabia que não era só isso. Sabia que algo estava errado de forma profunda e inexplicável. E foi então que ele percebeu: uma luz estava nascendo no gabinete. Não luz de lâmpada voltando a funcionar, mas luz azulada, suave, que começou a emanar do nada, do próprio ar, das próprias sombras. A princípio era apenas um brilho fraco, como neblina luminosa. Mas foi crescendo, intensificando-se, tomando forma. Antônio recuou até encostar na estante de livros, os olhos arregalados, a boca seca, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A luz começou a se concentrar num ponto específico do gabinete, bem diante da mesa dele, onde ele costumava sentar para julgar vidas, para assinar sentenças, para decidir destinos. E naquela luz, uma forma começou a aparecer. Uma presença. Uma figura humana, mas ao mesmo tempo não completamente humana. Era mulher de beleza que transcendia qualquer padrão terreno. Não era beleza sensual ou mundana, mas beleza que irradiava pureza absoluta, bondade infinita, santidade palpável. Ela estava vestida com manto azul celeste que brilhava com luz própria, como se fosse tecido de estrelas. Sob o manto, túnica branca mais pura que neve. Seus pés descalços não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima do piso de madeira, suspensa por força invisível. Mas era o rosto dela que paralisava Antônio.
Rosto de compaixão infinita, de amor maternal que não conhece limites, mas também de justiça inabalável. Olhos profundos como oceanos, que pareciam ver através de todas as máscaras, de todas as mentiras, de todas as camadas de corrupção que um homem pode acumular ao longo dos anos. Antônio quis gritar, mas nenhum som saiu. Quis correr, mas suas pernas não obedeciam. Quis fechar os olhos, mas não conseguia desviar o olhar daquele rosto. Ele estava completamente paralisado, não por força externa que o segurava, mas por presença que era maior que qualquer resistência que ele pudesse oferecer. E no fundo, muito fundo de sua alma corrompida, uma voz que ele há muito tempo aprenderá a silenciar começou a sussurrar: é ela. É a Virgem Maria. É a Mãe de Deus. E ela veio por sua causa. O perfume de rosas encheu o gabinete, o mesmo perfume que havia enchido a cela de Dona Edileuza minutos antes. E naquele momento, Antônio Carneiro, o juiz poderoso, o magistrado respeitado, o homem que se achava intocável, caiu de joelhos no chão de seu gabinete luxuoso, tremendo como criança assustada, esperando ouvir palavras que ele sabia que mudariam tudo. A Virgem Maria permaneceu em silêncio por longos segundos, apenas olhando para o juiz ajoelhado diante dela. Não era olhar de raiva ou condenação, era olhar de quem vê completamente, de quem conhece cada pensamento, cada escolha, cada traição. Antônio não conseguia sustentar aquele olhar. Tentou desviar os olhos para o chão, mas mesmo de cabeça baixa, sentia o peso daquela presença, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo exposta à luz da verdade absoluta. Então ela falou. E sua voz era como nada que Antônio jamais ouvirá, era melodia celestial e trovão de julgamento ao mesmo tempo, era ternura de mãe e firmeza de juíza, era sussurro suave que penetrava fundo no coração e grito que ecoava na eternidade. Antônio Carneiro, ela disse, e apenas ouvir seu próprio nome daquela boca sagrada fez algo se quebrar dentro dele. Você se veste com toga de justiça, mas tem mãos manchadas de sangue de inocentes. Cada palavra era como martelada na consciência dele. Condenou uma serva minha a 40 anos de prisão, sabendo perfeitamente que ela era inocente. Vendeu sua consciência por R$500 mil enquanto uma idosa de 73 anos definha numa cela imunda, morrendo de pneumonia por crime que nunca cometeu. Antônio tentou falar, tentou justificar-se, tentou dizer algo em sua defesa, mas quando abriu a boca, nenhum som saiu. Era como se sua própria voz tivesse sido roubada, ou talvez, como se diante daquela santidade absoluta, nenhuma mentira pudesse existir, nenhuma desculpa pudesse ser formulada. Maria continuou com voz que misturava dor e amor em proporções impossíveis de descrever. Você pensa que sua toga te protege do julgamento divino? Que sua posição te torna intocável? Quantas vidas você destruiu ao longo desses anos, Antônio? Quantos inocentes você condenou para proteger criminosos ricos? Quantas famílias você despedaçou em troca de dinheiro sujo? Ela deu um passo à frente, e embora não tocasse nele, Antônio sentiu como se mãos invisíveis estivessem apertando seu coração. Você olha para aquela foto na parede, você jovem, idealista, segurando o diploma com brilho nos olhos. Lembra quem você era? Lembra dos sonhos que tinha? Lembra da promessa que fez no dia da formatura, de servir a justiça com integridade? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antônio. Ele não conseguia controlar. Não eram lágrimas de arrependimento ainda. Eram lágrimas de choque, de confronto brutal com verdade que ele havia escondido de si mesmo durante anos. Maria apontou suavemente para a placa de homenagem na parede. Magistrado do ano. Prêmio por combater o crime organizado. Mas você é o crime organizado, Antônio. Você é o câncer dentro do sistema que deveria curar a sociedade. Você se tornou exatamente aquilo que jurou combater. Ela se aproximou mais, e agora sua voz ficou mais suave, mais maternal, mas não menos penetrante. Vim porque Dona Edileuza clamou. Ela não pediu vingança contra você. Ela pediu justiça. Ela ofereceu seu sofrimento e pediu pela conversão do seu coração endurecido. Mesmo morrendo de pneumonia numa cela fria, mesmo sabendo que você destruiu sua vida conscientemente, ela orou por você. Consegue entender isso? A mulher que você condenou injustamente está intercedendo por sua alma. Antônio soluçou alto, curvando-se mais, colocando as mãos no chão, como se quisesse se enterrar para escapar daquela verdade devastadora. Mas Maria não parou. Você tem uma escolha agora, Antônio. Uma última chance que a misericórdia divina está te oferecendo. Pode reconhecer a verdade e reparar o mal que fez, ou pode continuar no caminho da corrupção que leva à perdição eterna. Mas saiba disso, se escolher continuar,
se deixar Dona Edileuza morrer naquela prisão por sua causa, se permitir que João Pedro apodreça numa cela injustamente, você carregará esse peso não apenas nesta vida, mas diante do tribunal divino onde nenhuma toga te protege, nenhum dinheiro compra clemência, nenhuma mentira se sustenta. Ela estendeu a mão direita, e embora não tocasse a testa dele, Antônio sentiu calor intenso emanando daquela mão, calor que queimava e purificava ao mesmo tempo. Olhe e veja, disse Maria com voz que era ordem e convite simultaneamente. Veja o que você se tornou. Veja as consequências das suas escolhas. Veja o futuro que te espera se não mudar. E então a visão começou. Não eram imagens externas que Antônio via com os olhos, eram imagens que explodiam de dentro de sua própria consciência, como se memórias esquecidas e verdades reprimidas estivessem sendo forçadamente trazidas à superfície. Ele viu a si mesmo jovem, recém-formado, cheio de sonhos de fazer diferença no mundo. Viu o momento exato em que recebeu a primeira propina, um envelope discreto, apenas R$ 10.000, de um advogado que pediu um favor pequeno, só dessa vez. Viu como aceitou, justificando que era quantia insignificante, que não faria diferença. Mas então viu como aquela primeira aceitação abriu comportas. Viu a segunda propina, maior. A terceira, maior ainda. Viu como seu coração foi se endurecendo gradualmente, como sua consciência foi sendo silenciada propina após propina, sentença injusta após sentença injusta. Viu rostos, dezenas de rostos de pessoas inocentes que ele condenara ao longo dos anos. Um homem pobre acusado falsamente de roubo, condenado para proteger filho de empresário rico. Uma mulher vítima de violência doméstica, que perdeu a guarda dos filhos porque ele aceitou dinheiro do marido agressor. Um jovem de periferia, acusado de crime que não cometeu, que se suicidou na prisão depois de sentença que Antônio assinou sem piscar. E viu Dona Edileuza. Viu toda a vida dela, infância pobre mas feliz, casamento simples com homem trabalhador, viuvez prematura, os 5 filhos criados com sacrifício imenso. Viu ela lavando roupa de sol a sol, cantando hinos enquanto trabalhava, dividindo comida com vizinhos famintos, rezando terço todos os dias, pedindo proteção para os filhos. Viu João Pedro crescendo como homem honesto, trabalhando duro, tratando todo mundo com respeito. Viu o momento exato do atropelamento que João testemunhou, o corpo do ciclista idoso sendo jogado no ar, o carro fugindo covardemente. E viu a armação sendo construída. Viu o prefeito fazendo a proposta, viu o dinheiro sendo depositado em sua conta, viu os policiais plantando a droga no quintal de Dona Edileuza. Viu tudo de perspectiva diferente agora, não mais de dentro de sua própria justificativa moral corrompida, mas de fora, como observador neutro vendo o ato de maldade pura. E pela primeira vez em anos, Antônio viu a si mesmo como realmente era, não como juiz respeitável, mas como criminoso de toga, como traidor da justiça, como homem que vendia almas por dinheiro. A visão mudou, mostrando o julgamento. Ele se viu proferindo aquela sentença monstruosa. 40 anos para Dona Edileuza, 45 para João Pedro. Viu a expressão de desespero no rosto deles, viu os gritos de indignação na sala, viu os filhos de Dona Edileuza chorando, viu a comunidade inteira revoltada. E pela primeira vez, sentiu o peso daquelas sentenças. Não como palavras num papel, não como números num processo, mas como destruição de vidas reais, de pessoas reais, de sonhos e futuros reais. Depois veio a visão do presente. Maria mostrou a ele Dona Edileuza naquela cela, agonizando de pneumonia, febril, tossindo sangue, rezando com terço improvisado. Mostrou João Pedro sendo espancado por outros presos, sofrendo ameaças constantes, perdendo a esperança dia após dia. Mostrou os outros 4 filhos de Dona Edileuza, desesperados, vendendo tudo para tentar pagar advogado, caindo em depressão, sendo rejeitados em empregos por serem família de traficantes. Mostrou o círculo de destruição que uma única sentença corrupta havia criado, destruição que se espalhava como ondas na água, atingindo dezenas de pessoas inocentes. E então veio a visão do futuro. Maria mostrou 2 caminhos possíveis, 2 realidades que dependiam da escolha que Antônio faria naquele momento. No primeiro caminho, o caminho da continuação na corrupção. Ele viu Dona Edileuza morrendo na prisão dentro de 2 semanas, seu corpo magro e febril sendo enterrado em cova rasa de indigente porque a família não teria dinheiro para funeral decente. Viu João Pedro enlouquecendo na prisão, tentando se enforcar com lençol, sendo impedido no último segundo mas ficando com sequelas mentais permanentes. Viu sua própria filha, aquela que ele mandara estudar no exterior com dinheiro da corrupção, sendo vítima de injustiça judicial num país estrangeiro, sofrendo exatamente o que ele infligira a outros, sem ninguém para defendê-la.
E viu seu próprio fim. Viu-se velho, sozinho, cercado de dinheiro mas vazio de alma. Viu o momento de sua morte, ataque cardíaco no gabinete luxuoso, corpo sendo encontrado horas depois por faxineira. E viu o que vinha depois, seu próprio julgamento final, diante do tribunal divino, onde todas as suas sentenças injustas eram pesadas na balança contra a justiça de Deus. A balança pendia esmagadoramente contra ele. Via-se sendo condenado não por juiz corrupto que pudesse comprar, mas por juiz incorruptível que via tudo, sabia tudo, e não aceitava desculpas. Mas então a visão mostrou o segundo caminho, o caminho da conversão. Nesse futuro, ele via a si mesmo confessando publicamente seus crimes, libertando Dona Edileuza e João Pedro, entregando-se à justiça. Via o escândalo, a humilhação pública, a prisão. Mas via também algo mais. Via Dona Edileuza perdoando, via paz voltando ao rosto de João Pedro, via dezenas de outros inocentes sendo libertados quando ele delatasse toda a rede de corrupção. E via, no fim de tudo, sua própria alma sendo salva, não por mérito próprio, mas por misericórdia divina ativada pelo arrependimento verdadeiro. As visões cessaram abruptamente. Antônio estava no chão de seu gabinete, soluçando violentamente, todo o seu orgulho despedaçado, toda a sua arrogância transformada em pó. Maria olhou para ele com compaixão infinita, mas também com firmeza maternal que não permitia fuga ou negação. Esta é sua última chance de escolher, Antônio, ela disse com voz suave mas penetrante. Dona Edileuza está morrendo agora mesmo por causa da sua corrupção. Se ela morrer, você carregará essa morte na consciência pela eternidade. Mas ainda há tempo de reparar, de revelar a verdade, de libertar os inocentes. Seu orgulho te faz pensar que seria humilhante confessar seus crimes. Mas é mais humilhante ainda comparecer diante de Deus com sangue de inocentes nas mãos. Ela começou a se desvanecer lentamente, a luz azulada diminuindo gradualmente. Mas antes de desaparecer completamente, disse as últimas palavras que ecoariam na alma de Antônio pelo resto de sua vida. Escolha agora, a vergonha temporária da confissão ou a vergonha eterna da condenação. Escolha a vida ou a morte. Escolha a justiça ou a perdição. E lembre-se, Dona Edileuza orou por você. Não decepcione aquela que intercedeu por sua alma mesmo você tendo destruído a vida dela. A luz desapareceu completamente. As lâmpadas do gabinete voltaram a funcionar, cegando Antônio momentaneamente. O som do ar-condicionado retornou, o relógio na parede voltou a funcionar, tudo voltou ao normal. Mas Antônio Carneiro não era mais o mesmo homem. Ele continuou ajoelhado no chão, chorando como nunca chorara na vida adulta, segurando o peito como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele e outra coisa, algo novo, doloroso mas necessário, tivesse sido plantado em seu lugar. Eu destruí vidas inocentes. Ele sussurrou para o gabinete vazio. Sou criminoso pior que aqueles que julgo. O que eu faço? Como eu reparo o irreparável? E no silêncio que seguiu, ele soube a resposta. Sabia exatamente o que precisava fazer. A pergunta não era mais o que, mas terei coragem. Antônio Carneiro ficou ajoelhado no chão do gabinete por longos minutos, incapaz de se levantar. Todas as estruturas internas que o sustentavam, justificativas, racionalizações, cinismo, haviam desmoronado de uma vez, deixando-o nu e vulnerável diante de si mesmo. Quando finalmente se levantou, olhou ao redor do gabinete como se o visse pela primeira vez com olhos limpos. Os diplomas na parede pareciam acusações silenciosas. A placa de magistrado do ano brilhava como troféu de hipocrisia. A fotografia de formatura, ele jovem, sorrindo, cheio de ideais, era espelho cruel mostrando tudo que havia traído. Caminhou até a janela. Porto da Justiça dormia sob o céu estrelado. Em algum lugar, numa cela imunda, Dona Edileuza estava morrendo por causa dele. Em outra cela, João Pedro sofria tormentos por ter tido coragem de falar a verdade. O que eu me tornei? Sussurrou. A resposta era clara. Tornará-se o juiz corrupto, o homem sem escrúpulos que colocava dinheiro acima de vidas humanas. Tornará-se traidor não apenas da lei, mas de si mesmo. Abriu a gaveta e pegou fotos antigas. Formatura ao lado dos pais com sorrisos orgulhosos. Posse como juiz com a esposa e filha pequena. Uma família que ainda tinha esperança, integridade, futuro luminoso. A esposa o deixará 3 anos atrás ao descobrir a corrupção. A filha, estudando no exterior com dinheiro sujo, mal falava com ele. Perdi tudo o que importava para ganhar tudo que não vale nada, murmurou. Tenho dinheiro, apartamento de luxo, carro importado. Mas não tenho família,
paz ou dignidade. Lembrou-se das palavras de Maria: Dona Edileuza orou por você. A mulher que ele condenara injustamente, morrendo por causa dele, usará suas últimas forças não para amaldiçoá-lo, mas para interceder por ele. Que tipo de alma orava por seu algoz enquanto agonizava? As visões que Maria lhe mostrará queimavam em sua mente, especialmente os dois futuros possíveis. Uma estrada levava à morte de Dona Edileuza, a destruição de João Pedro, a condenação eterna. A outra era íngreme e dolorosa, mas levava a redenção, a possibilidade de reparar, a paz com Deus. Tenho medo da prisão, da humilhação, de perder tudo, admitiu em voz alta. Mas outra voz respondeu dentro dele: mas não tem medo de perder sua alma? De comparecer diante de Deus com sangue de inocentes nas mãos? Naquele momento, percebeu que o medo das consequências terrenas era infinitamente menor que o medo das eternas. Abriu o computador e começou a escrever uma confissão completa. Palavra por palavra, crime por crime, propina por propina. Nomes, datas, valores, contas bancárias. O caso de Dona Edileuza e João Pedro em detalhes minuciosos. Dezenas de outros casos de inocentes condenados e criminosos libertados. Enquanto escrevia, chorava. Cada linha rasgava o véu de respeitabilidade que mantivera por tanto tempo. Mas havia também alívio. Alívio de finalmente parar de fingir, de parar de viver dupla vida. Era como se, ao admitir sua culpa por escrito, estivesse se livrando do veneno que envenenara sua alma. Quando terminou, já estava amanhecendo. Salvou o documento, fez cópias em pendrives, imprimiu versões em papel. Garantiria que chegasse às mãos certas: imprensa, Polícia Federal, Corregedoria. Mas antes de tudo, precisava ir ao presídio ver Dona Edileuza. Precisava pedir perdão pessoalmente antes de confessar publicamente. Pegou o paletó e saiu. Ao passar pela estátua da Justiça no hall de entrada, parou e sussurrou como promessa sagrada: me desculpe por ter traído você. Hoje, eu começo a reparar. Às 7 da manhã, Antônio estacionou em frente ao presídio feminino. Identificou-se na portaria. Precisou vers Edileuza Maria da Silva. É urgente. A funcionária conferiu no sistema. Ela está na enfermaria, doutor. Estado grave. Pneumonia avançada. Os médicos dizem que não vai durar muito. Aquelas palavras foram soco no estômago. Não vai durar muito. Ele a condenara sabendo que era inocente, e agora ela estava morrendo. Era assassinato por procuração, morte com toga e martelo de juiz. A guarda o levou até a enfermaria. Dona Edileuza estava na última cama, irreconhecivelmente magra, rosto cavado, pele pálida. Parecia ter envelhecido 20 anos em 3 meses. Antônio pediu para ficar sozinho e aproximou-se devagar. Dona Edileuza, sussurrou. Ela abriu os olhos com esforço e o reconheceu. O senhor é o juiz que me condenou, disse sem rancor. Sim, respondeu Antônio, voz quebrada. Eu sou o homem que destruiu sua vida. Vim confessar, recebi dinheiro do prefeito para condenar vocês. 500 mil reais. Você e João Pedro são inocentes. A droga foi plantada. Eu sabia e condenei mesmo assim. Dona Edileuza fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras. Quando os abriu, havia lágrimas, não de raiva, mas de alívio. Eu sempre soube que éramos inocentes. Nossa Senhora sabia. Mas ouvir o senhor admitir é diferente. Antônio ajoelhou-se ao lado da cama. Mereço seu ódio, mas vim implorar seu perdão. Ontem, a Virgem Maria apareceu para mim. Ela me mostrou tudo, seus sofrimentos, as consequências das minhas ações. E disse que você orou por mim mesmo morrendo por minha culpa. Dona Edileuza estendeu a mão trêmula e tocou gentilmente o topo da cabeça dele. Filho, se a Virgem Maria não desistiu de você, eu também não desisto. Eu perdoo. Perdu de coração. Antônio ergueu o rosto, incrédulo. Como você consegue me perdoar? Eu destruí sua vida. Ela sorriu fracamente, porque guardar rancor é veneno que mata quem guarda. Perdoar não significa que não deve haver justiça. O Senhor precisa consertar o que quebrou, libertar meu João Pedro, expor toda a podridão do sistema. Vou fazer isso, prometeu Antônio. Já escrevi confissão completa. Hoje mesmo vou tornar pública. E vou garantir que você saia daqui hoje. Vou assinar alvará de soltura imediato. E meu filho? Perguntou ela com urgência.
Ele sai hoje também. E o filho do prefeito vai pagar pelo crime dele. Prometto na fronte de Deus. Naquele momento, a luz do sol pela janela se intensificou. Um perfume de rosas encheu a enfermaria. Dona Edileuza respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, não tossiu. Sinto paz, disse com olhos arregalados. Pela primeira vez, sinto paz de verdade. Uma enfermeira entrou e parou paralisada olhando o monitor. Os sinais vitais que indicavam estado crítico começaram a se normalizar. Pressão estabilizando, oxigenação melhorando, febre baixando. Isso não é possível, murmurou ela. Mas Antônio e Dona Edileuza sabiam. Não era medicina, era milagre. Vou embora agora para fazer o que precisa ser feito, disse Antônio. Até o fim do dia, você e João Pedro estarão livres. Ela assentiu. Vá, meu filho. O Senhor foi instrumento de injustiça, mas pode se tornar instrumento de justiça verdadeira. Nossa Senhora mostrou o caminho. Agora, caminhe. Antônio foi direto para a casa do corregedor do tribunal, desembargador Rodrigo Mendes. Preciso falar com você. É sobre crimes que cometi. Muitos crimes. Meia hora depois, o desembargador lia a confissão completa com expressão de choque e indignação. Carneiro, você sabe o que isso significa? Você vai preso hoje mesmo. Eu sei. Vim me entregar. Mas antes, preciso assinar alvarás de soltura para Edileuza e João Pedro, denunciar o filho do prefeito e garantir que essa confissão chegue à Polícia Federal e à imprensa. O desembargador estudou seu rosto procurando sinais de armadilha, mas viu apenas sinceridade dolorosa. O que aconteceu com você? Antônio contou sobre a aparição de Maria, sobre o clamor de Dona Edileuza, sobre a necessidade de parar de ser o monstro que se tornará. Ao meio-dia, sessão extraordinária foi convocada no tribunal. A sala estava lotada. Jornalistas, advogados, autoridades. Quando Antônio entrou, silêncio pesado tomou conta. Ele ajustou o microfone. Meu nome é Antônio Carneiro. Sou juiz há 15 anos. E sou criminoso. Durante anos, aceitei propinas para proferir sentenças injustas. Condenei inocente para proteger culpado. Vendi minha consciência, traí meu juramento. Sua voz embargou. 3 meses atrás, recebi R$500 mil do prefeito para condenar 2 pessoas completamente inocentes. Dona Edileuza, lavadeira de 73 anos, e seu filho João Pedro. A sala explodiu. Antônio continuou. Eles são completamente inocentes. As drogas foram plantadas. O julgamento foi farsa. Condenei uma idosa há 40 anos sabendo que era sentença de morte. Fiz isso porque fui pago. Lágrimas escorreram. Estou aqui para me confessar publicamente, me entregar à justiça, e implorar que Dona Edileuza e João Pedro sejam libertados. Em horas, a justiça verdadeira se moveu. Dona Edileuza foi transferida para o hospital particular. João Pedro foi libertado e correu para o leito da mãe, abraçando-a em prantos. Antônio foi levado para a Polícia Federal. Algemado, fotografado, fichado. Mas sentia alívio crescente. Estava finalmente parando de fingir, enfrentando consequências, começando a reparar. Na cela, recebeu visita da filha que voltará do exterior. Pai, assisti sua confissão. Sua carreira acabou. Você vai preso. Nosso nome está destruído. Ela fez pausa. Mas pela primeira vez em anos, tenho orgulho de você. Antônio não entendia. Por que você escolheu a verdade quando a mentira seria mais fácil? Isso é coragem, pai. 6 meses se passaram. A confissão de Antônio desencadeou a maior operação anticorrupção da história do Estado. Dezenas de autoridades foram presas, esquemas desmantelados, 47 inocentes libertados. Dona Edileuza recuperou-se completamente num processo clinicamente inexplicável. Ela deveria ter morrido, dissera o médico. Foi Nossa Senhora, responderá ela. Voltou para casa no bairro das Pedrinhas, retomando suas orações diárias. Sua casa tornou-se ponto de peregrinação. Pessoas vinham ouvir seu testemunho de fé e perdão. João Pedro conseguiu emprego digno e cuidava da mãe com atenção renovada. Antônio cumpria a pena em regime semiaberto, trabalhando como voluntário em projeto que auxiliava vítimas de erros judiciais. Vendera todos os bens adquiridos com corrupção para criar fundo de indenização. Toda semana recebia a visita da filha. O relacionamento entre eles estava sendo reconstruído. E uma vez por mês,
Dona Edileuza ia visitá-lo. Filho, vim dizer que estou orando por você. Nossa Senhora não desiste de ninguém. Numa noite, Antônio teve sonho límpido. Maria apareceu novamente, desta vez como mãe abençoando o filho. Estava entre ele e Dona Edileuza, com mãos estendidas sobre ambos, unindo o opressor convertido e a vítima que perdoara. Quando acordou, encontrou rosa branca sobre o travesseiro, sinal de que sua conversão fora aceita, de que estava no caminho da redenção. A história espalhou-se pelo país, inspirando reformas profundas. Outros magistrados corruptos confessaram crimes. Dezenas de inocentes foram libertados. Uma placa foi instalada no hospital. Aqui a fé venceu a injustiça, e o perdão transformou o algoz em instrumento de justiça verdadeira. Na casa de Dona Edileuza, uma vela permanecia sempre acesa diante da imagem de Nossa Senhora, em gratidão pelo milagre e em súplica pela conversão de todos aqueles presos nas cadeias invisíveis da corrupção e do pecado. Há histórias que nascem para serem guardadas no coração. A história de Dona Edileuza e Antônio Carneiro é dessas, verdadeira sobre a natureza humana, sobre a luta entre luz e sombra dentro de cada um, sobre o poder transformador da fé quando encontra o perdão. Dona Edileuza poderia ter escolhido o ódio. Tinha todo o direito. Mas escolheu perdoar porque compreendeu algo essencial. Guardar rancor é veneno que mata quem guarda, não quem merece. Perdoar é libertar não apenas o ofensor, mas principalmente a si mesmo. É recusar-se a permitir que o mal praticado nos transforme em pessoas amargas. Antônio nos mostra outra verdade. Nenhum de nós está tão perdido que não possa ser encontrado. Ele descera fundo no poço da corrupção, mas quando a Virgem Maria apareceu, algo adormecido há anos foi despertado, sua consciência original, aquela centelha de idealismo. Conversão verdadeira não é apenas remorso. É reparação concreta. É confessar, entregar-se, trabalhar o resto da vida para consertar o que foi quebrado. Maria veio como mãe, mãe que ouve o clamor da filha inocente, que não desiste do filho corrupto, que confronta com verdade mas oferece caminho de redenção. Ela não forçou nada. Apenas iluminou o caminho e deixou a escolha com ele. Se você se identifica com Dona Edileuza, alguém que sofreu injustiça profunda, saiba, perdoar não significa dizer que o que fizeram está certo. Significa recusar-se a deixar que o mal defina quem você é. E quando você perdoa verdadeiramente, descobre que ficou mais leve, mais livre. Se você é como Antônio, alguém que fez escolhas erradas, que carrega peso da culpa, saiba, nunca é tarde para escolher o caminho certo. Vai custar, vai doer, haverá consequências. Mas do outro lado está paz de consciência, dignidade restaurada, alma reconciliada com Deus. Nossa Senhora não é figura distante. É mãe que caminha conosco, que intercede quando clamamos, que nunca desiste de buscar filhos perdidos. Quando Dona Edileuza rezou com febre alta e terço improvisado, estava falando com mãe que ouve, que se importa, que age. Nenhuma toga protege o corrupto do julgamento divino. Nenhuma sentença injusta passa despercebida. Nenhum coração está tão endurecido que a intercessão de Maria não possa amolecer. E nenhuma dor é tão profunda que o perdão verdadeiro não possa curar. Se essa história tocou você, escreva amém nos comentários, não como palavra mágica, mas como concordância. O perdão liberta, a conversão é possível, a fé move montanhas. Às vezes, um amém é o começo de uma cura que você nem imaginava precisar. Compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente. Deixe seu like se essa história te fez enxergar algo novo sobre a misericórdia de Deus. Inscreva-se para continuar recebendo histórias de fé, perdão e transformação. A fé de uma idosa inocente moveu o céu. E o céu moveu montanhas de injustiça, corações de pedra, sistemas corrompidos. Que Nossa Senhora continue intercedendo por cada alma perdida, por cada coração endurecido, por cada vítima de injustiça, por cada pecador arrependido. E que nós escolhamos sempre o caminho do perdão, da verdade e da fé. Amém.